Vou te falar uma coisa que vai contrariar tudo que você aprendeu sobre dinheiro. E pode ser que você discorde, pode ser que você coce a cabeça. Mas se você tiver a honestidade de ouvir até o fim, talvez seja a conversa mais importante que você vai ter sobre o futuro da sua vida financeira. Disseram para você que liberdade financeira é para rico, que parar de trabalhar exige milhões, que a aposentadoria confortável é um privilégio de quem nasceu com dinheiro, ou teve sorte, ou foi promovido no momento certo. Essa narrativa está por toda parte. Banco repete isso. Consultora de investimento a repete. A propaganda a repete. E todo mundo que repete essa mentira lucra enquanto você continua preso. Eu não vou repetir. Eu mesmo sou filho de imigrante pobre, sem herança, sem nem pai, sem sobrenome que abrisse porta. Aprendi na prática, não na teoria, que a relação que a maioria das pessoas tem com o dinheiro está completamente invertida. As pessoas passam a vida toda correndo atrás de renda, quando deveriam estar correndo atrás de liberdade. E liberdade, eu descobri cedo, custa muito menos do que ensinaram para você. Custa muito menos do que ensinaram para você. 200 mil reais. É disso que eu quero falar hoje. Não estou dizendo que 200 mil reais fazem de você um homem rico. Não são. Mas estou dizendo que, dependendo de como você pensa, de como você vive, de quais são as suas verdadeiras prioridades, 200 mil reais podem ser suficientes para você nunca mais precisar trabalhar por obrigação. Nunca mais acordar na segunda-feira com aquele peso no peito. Nunca mais vender horas da sua vida por um salário que não te pertence de verdade. Isso é o que eu quero que você entenda hoje. Não o número em si, mas o raciocínio por trás dele. Vamos começar pelo começo. Quando você pensa em parar de trabalhar, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Provavelmente é: quanto eu preciso para manter meu estilo de vida? Parece uma pergunta razoável, mas essa pergunta está errada desde o início. Ela parte de um pressuposto que ninguém questiona, que a sua vida com trabalho e a sua vida sem trabalho vão custar o mesmo. Não vão. Trabalhar é uma das atividades mais caras que existe. Ninguém para pensar nisso. Você acorda cedo, não tem tempo de cozinhar, então gasta com comida fora. Você chega em casa destruído, então gasta com delivery, com vinho para relaxar, com série para desligar a cabeça. Você usa roupa de trabalho que precisa ser comprada e mantida. Você tem carro porque o transporte público não encaixa no horário que a empresa exige. Você paga combustível, estacionamento, manutenção. Você tira férias 2 vezes por ano e gasta em 15 dias tudo o que não pôde gastar durante os outros 11 meses, porque era o único momento de respiro real que tinha. Tudo isso existe para compensar o custo invisível do trabalho, o estresse, a ausência, o cansaço, a falta de tempo. Agora tira o trabalho da equação, de verdade. Você tem tempo para cozinhar, pode comprar no mercado com calma, sem pressa, sem jogar dinheiro fora em praticidade, cara. Você pode se exercitar ao ar livre, de graça, porque tem tempo para isso. Não precisa de roupa social, pode morar mais longe do centro, em lugar mais barato, mais tranquilo, porque não tem mais horário rígido para cumprir. Não precisa de férias emergenciais caras, porque todo dia pode ter um pedaço de descanso nele. O que acontece com os seus gastos quando você remove o trabalho? Eles despencam. Estou falando de uma queda real, de 30%, 40%, às vezes 50% dos gastos mensais. E aqui está a lógica que quase ninguém aplica. Se você gasta menos, você precisa de menos capital para viver. Se você precisa de menos capital para viver, o número que parecia impossível fica ao alcance. A pergunta certa não é quanto eu preciso para manter minha vida atual. A pergunta certa é quanto custa viver bem sem trabalhar. Essas são perguntas completamente diferentes.
E a resposta para a segunda é muito menor do que a resposta para a primeira. Agora eu quero falar de matemática, porque matemática não mente, não tem ideologia, não tem interesse em te iludir. Se você tem R$200 mil investidos de forma conservadora, em boas empresas que pagam dividendos, em fundos imobiliários sólidos, em renda fixa atrelada à inflação, você consegue extrair em condições razoáveis de mercado, algo entre 1 e 1,5% ao mês em rendimento real. Isso, depois de descontar inflação e impostos, significa entre R$2.000 e R$3.000 por mês de renda passiva. Parece pouco? Depende de como você vive. Para uma família que mora em cidade de médio porte no interior do Brasil, R$2.500 por mês cobrem muito mais do que cobra em São Paulo ou no Rio. Aluguel mais barato, alimentação mais barata, transporte mais barato, lazer mais acessível. A vida que você consegue construir com esse dinheiro em Poços de Caldas, em Uberlândia, em Florianópolis, fora do centro, em cidades históricas de Minas Gerais, é completamente diferente da vida que esse mesmo dinheiro compra no Itaim Bibi. E isso tem nome técnico, chama-se arbitragem geográfica. É simples. O mesmo dinheiro compra padrões de vida radicalmente diferentes dependendo de onde você está. E o brasileiro, por algum motivo que nunca entendi bem, acha que só existe vida de qualidade nas capitais grandes e caras. Isso é uma ilusão, cara. Literalmente cara. Ela custa anos de trabalho que poderiam ter sido anos de liberdade. Olhei para isso muito antes de ficar conhecido. Quando eu ainda era um pequeno investidor juntando tijolo por tijolo, eu via colegas meus correndo atrás de salário alto em São Paulo, gastando esse salário alto para sobreviver em São Paulo e no fim do mês sobrando quase nada. Enquanto isso, eu vivia com menos, guardava mais e o patrimônio crescia. Não porque eu ganhava mais, porque eu entendia que o jogo não é de renda, é de despesa. Renda importa, mas despesa manda. E tem algo que o mercado financeiro não tem interesse em te ensinar. Banco não lucra quando você precisa de pouco. Corretora não cresce quando você está satisfeito com rendimento modesto e não fica operando toda hora. Gestor de fundo não sobrevive quando o cliente descobre que pode ter liberdade com patrimônio menor do que ele prometeu que seria necessário. Então, o sistema inteiro empurra uma narrativa de escassez, de insuficiência, de sempre falta um pouco mais. Você precisa de 3 milhões para se aposentar, você precisa de 5 milhões para viver com dignidade, você precisa ficar mais 20 anos no mercado de trabalho. Esse discurso não é educação financeira, é manutenção de um rebanho. Eu não estou aqui para te manter no rebanho. Agora preciso ser honesto sobre uma coisa, R$200 mil não são para todo mundo a resposta definitiva. Se você tem filhos pequenos, se você mora em grande cidade por necessidade, se você tem compromissos financeiros que não podem ser renegociados agora, o número muda, mas o princípio não muda. O princípio é esse. Você está usando a pergunta certa sobre o quanto precisa? Você está calculando com base na vida que você realmente quer levar ou com base na vida que o sistema espera que você leve? Essa diferença vale anos, às vezes décadas. Vou te contar o que eu observei durante toda a minha vida acompanhando o mercado. Vi executivos ganhando 40, 50 mil reais por mês que não podiam parar de trabalhar. Escola internacional dos filhos, apartamento nos jardins, carro importado trocado a cada 3 anos, clube caro, viagem de negócios que virou hábito de consumo. Cada real que entrava já tinha destino antes de cair na conta.
esses homens eram prisioneiros. Prisioneiros dourados, mas prisioneiros. Um mês sem salário e o castelo desmorona. E vi pessoas ganhando R$ 4.000 por mês que tinham mais liberdade do que qualquer um desses executivos. Porque viviam com 2.500, investiam o resto com constância e em 10 anos tinham um patrimônio que gerava renda suficiente para cobrir a vida simples que escolheram ter. Quem era mais rico? A resposta não é quem tem o número maior na conta, é quem tem mais opções. Riqueza de verdade não é acúmulo, é opção, é poder dizer não, é poder escolher, é poder acordar segunda-feira sem aquele peso que você já conhece bem. Agora eu quero falar sobre um erro que vejo repetido com regularidade assustadora. As pessoas calculam quanto precisam para parar de trabalhar usando o mesmo padrão de vida que tem hoje, sem questionar se esse padrão é necessário, genuíno ou apenas construído aos poucos por pressão social e hábito. Pensa comigo, você realmente precisa do carro que tem? Ou você tem esse carro porque ficaria envergonhado de chegar no trabalho sem ele? Você precisa do apartamento onde mora? Ou você mora lá porque a empresa fica perto e o bairro tem status suficiente para não gerar comentários? Você precisa daquela assinatura, daquele clube, daquela academia que você mal frequenta? Quando eu era menino engraxando sapato no Brás, tinha um cliente que chegava toda semana com sapato caro, terno impecável, conversa de quem tinha muito. E tinha outro que chegava com roupa simples, sem ostentação, mas sempre tranquilo, sem pressa, com uma paz no rosto que o primeiro nunca tinha. Fui crescendo e fui entendendo. O que parecia rico no primeiro era fachada. O que parecia simples no segundo era solidez. A fachada custa muito mais do que a solidez. E a maioria das pessoas está comprando fachada com dinheiro que poderia estar comprando liberdade. Tem uma palavra que uso há décadas e que resume muito disso. Renúncia. Não é palavra bonita, não dá like, não viraliza, mas é o que separa quem constrói patrimônio de quem sempre está começando de novo. Renunciar a um prazer hoje, em nome de uma liberdade amanhã, é o exercício de caráter mais importante que existe na vida financeira. É mais difícil do que qualquer análise de balanço, qualquer estudo de ação, qualquer estratégia de alocação, porque mexe com ego, mexe com identidade, mexe com o que os outros vão pensar, e é justamente aí que a maioria desiste. Antes de continuar, preciso falar de algo que raramente entra nessa conversa. O custo oculto de trabalhar muito tempo a mais por motivo errado. Digamos que você decida trabalhar mais 10 anos para acumular um patrimônio maior, uma aposentadoria mais confortável, uma reserva mais gorda. Parece prudente, parece responsável. Mas o que você está trocando nesses 10 anos? Você está trocando sua saúde pelo pico. Você está trocando tempo com seus filhos enquanto eles ainda querem sua companhia. Você está trocando a energia que só existe agora, que aos 45 anos ainda permite você aprender, viajar com disposição, experimentar coisas novas. Aos 65 o dinheiro está lá, mas o corpo cobra. Eu não estou dizendo que trabalhar é errado. Trabalhei a vida inteira e trabalho até hoje porque escolho. Mas há uma diferença enorme entre trabalhar porque você quer e trabalhar porque não tem saída. Quando o trabalho é obrigação, ele pesa diferente, consome diferente, deixa uma marca diferente. A pergunta que você precisa fazer não é quanto vou acumular se trabalhar mais 10 anos. A pergunta é o que vou perder se trabalhar mais 10 anos por medo, não por escolha. Agora eu vou falar do que realmente sustenta essa ideia dos R$ 200.000. Não é mágica, não é sorte, é disciplina de despesa aliada à constância de investimento. O primeiro passo é
entender o seu custo real de vida sem trabalho, não o custo atual, o custo futuro numa vida redesenhada. Sente com papel e caneta. Anote moradia, alimentação, saúde, transporte, lazer simples, comunicação. Não inclua o que você gasta hoje por causa do trabalho. Inclua o que você precisaria gastar para viver bem, com dignidade, com paz, em uma vida que não gira em torno de salário. Esse número, para a maioria das pessoas que for honesta nesse exercício, vai ser menor do que espera. O segundo passo é entender qual rendimento mensal você precisa para cobrir esse custo. Se você chegou em R$2.000 por mês, você precisa de um patrimônio que gere R$2.000 por mês de forma sustentável. Com o rendimento real conservador, isso exige em torno de R$200 a R$250 mil bem alocados. Se chegou em 3.000, o número sobe para 300 a 350 mil. Se chegou em 4.000, vai para 400 mil. A matemática é direta, não tem segredo. O que tem é disciplina para chegar lá e honestidade para calcular o número certo. O terceiro passo, e esse é o mais difícil, é começar agora, não quando ganhar mais, não quando a situação melhorar, não quando os filhos crescerem. Agora, com o que você tem. Porque cada mês que passa sem plantar é um mês a mais que a planta demora para crescer. E o tempo, aprendi isso cedo, é o único recurso que não volta nunca. Quero falar agora de uma armadilha específica que vejo detonar o plano de muita gente boa. É a armadilha da comparação. Você começa a guardar dinheiro, começa a investir com constância, abre mão de algumas coisas. E aí olha para o lado, o colega trocou de carro, o amigo foi para Paris nas férias. O parente está reformando a casa com um financiamento que parece confortável do lado de fora. E você, ali, com o mesmo celular de 2 anos atrás, sem viagem grande no ano, guardando tijolo por tijolo. A pressão social nesse momento é enorme. Não é fraqueza sentir isso, é humano. Mas o que separa quem chega de quem desiste é a clareza do propósito. Quando você sabe exatamente o que está construindo, quando você tem um número na cabeça e sabe o que aquele número representa na sua vida, cada renúncia ganha significado. Ela para de ser privação e vira investimento. Eu passei por isso. Quando comecei a construir patrimônio sério, vivia de forma muito mais simples do que poderia, do que muitos esperavam, do que alguns criticavam. Mas eu sabia o que estava plantando. Cada real guardado era um real que iria trabalhar por mim enquanto eu dormia, enquanto eu viajava, enquanto eu envelhecia. Quem entende isso de verdade não precisa de motivação externa para continuar. A matemática motiva sozinha. Vou falar agora de um ponto que divide opiniões, mas que precisa ser dito. Nem todo mundo está preparado psicologicamente para viver sem trabalho obrigatório. Isso precisa ser dito com respeito, sem julgamento, mas com clareza. Tem gente que precisa de rotina imposta, que se perde sem estrutura externa, que tira significado do trabalho em si, do reconhecimento profissional, da identidade que vem do cargo. E não tem nada de errado com isso. O problema é quando essa pessoa usa esse perfil como justificativa para nunca planejar a saída, para nunca construir a opção. Porque uma coisa é escolher trabalhar porque gosta, outra é ser obrigado a trabalhar porque não tem escolha. A liberdade financeira não te obriga a parar de trabalhar, ela te dá o direito de escolher. E esse direito de trabalhar quando quer, como quer, com quem quer, em projetos que fazem sentido para você, muda tudo. Muda a qualidade do trabalho, muda a relação com ele, muda a sua postura numa negociação com o chefe, numa reunião que não faz sentido, num emprego que não respeita você.
Quem tem patrimônio não precisa engolir sapo. Quem não tem, engole. Agora quero tocar em algo que vejo ser ignorado em quase toda discussão sobre independência financeira: a saúde. Quando você trabalha sob pressão constante, com horário rígido, com metas que chegam de cima, com reunião que não respeita seu tempo, com e-mail de domingo à noite, seu corpo paga. O cortisol, que é o hormônio do estresse, fica cronicamente elevado. Isso afeta o sono, afeta a imunidade, afeta o coração, afeta a clareza mental. Sem perceber, você está comprando problemas de saúde que no futuro vão custar muito mais do que qualquer viagem ou compra que você adiou. Saúde precária na velhice é cara. É cara emocionalmente, é cara financeiramente, é cara para quem está ao seu redor, e parte desse custo é construído ao longo de décadas de vida sem equilíbrio. Quando você para de trabalhar por obrigação, quando tira o peso crônico do estresse do trabalho, o corpo responde. Isso não é teoria, é fisiologia. Você dorme melhor, decide melhor, tem mais energia, adoece menos. E paradoxalmente, o custo de vida com saúde cai, porque você não precisa mais compensar com remédio o que o estresse deteriorou. A liberdade financeira, do ponto de vista de saúde, não é luxo, é prevenção. Preciso agora falar de uma objeção que sempre aparece nessa conversa e é legítima e merece resposta honesta. A objeção da emergência. 200 mil reais te dão renda. Mas e se acontecer algo inesperado? Doença grave, cirurgia cara, emergência da família, aquilo que ninguém planeja, mas que acontece. A resposta não é acumular até se sentir invulnerável. Ninguém fica invulnerável. A resposta é ter uma camada de proteção separada do patrimônio que gera renda. Uma reserva de emergência real em ativos líquidos que cobre entre 6 meses e 1 ano de custo de vida. Essa reserva não é investimento, é seguro. É o colchão que impede que um imprevisto destrua o que levou anos para ser construído. Com 200 mil reais de patrimônio gerador de renda, mais uma reserva de emergência adequada, você tem uma estrutura que aguenta muito mais do que a maioria imagina. Não é perfeita, nada é perfeito, mas é sólida. E sólido é o que importa na prática. Outra objeção que aparece sempre: a inflação. O dinheiro perde valor. O que hoje parece suficiente, amanhã pode não ser. Verdade. E é exatamente por isso que o investimento precisa ser inteligente. Não arriscado, mas inteligente. Ações de empresas sólidas que pagam dividendos crescentes funcionam como proteção natural contra a inflação. Fundos imobiliários bem escolhidos também. Renda fixa atrelada ao IPCA também. Não existe portfólio perfeito, mas existe portfólio adequado. Adequado para o seu perfil, para o seu momento, para o tamanho do seu patrimônio. Eu construí renda via dividendos durante décadas exatamente porque entendi isso. Empresa boa, com lucro consistente, com governança séria, tende a crescer seus dividendos ao longo do tempo. Isso corrige a inflação de forma orgânica. Você não precisa ficar mexendo, não precisa ficar especulando, não precisa ficar comprando e vendendo. Precisa escolher bem e ter paciência. Paciência é a habilidade mais rara e mais lucrativa do mercado financeiro. Quero agora falar sobre algo que é quase um tabu, mas que é central nessa conversa. O que significa trabalhar nos seus termos. Muita gente acha que liberdade financeira é sobre não fazer nada. Isso é uma caricatura. Liberdade financeira é sobre fazer o que você escolhe, quando você escolhe, como você escolhe, sem depender disso para pagar a conta do mês. Eu nunca parei de trabalhar no sentido amplo da palavra, mas sempre trabalhei nos meus termos.
escolhia com quem me envolvia, escolhia quais empresas acompanhava, escolhia como e quando falava. Isso não é preguiça, é autonomia, é o fruto de décadas de disciplina. E tem um detalhe importante que as pessoas subestimam. Quando você trabalha sem precisar do dinheiro, você trabalha melhor. Você não aceita qualquer condição. Você não engole qualquer proposta. Você não abre mão dos seus princípios por medo de perder o emprego. Você negocia de posição de força, não de desespero. E essa posição de força muda completamente o tipo de trabalho que você consegue, o tipo de parceria que você constrói, o tipo de resultado que você produz. Quem trabalha por necessidade vende a qualquer preço. Quem trabalha por escolha negocia com dignidade. Agora quero falar diretamente com quem está no começo. Quem olha para esse número e pensa que está distante demais, que não é para ele, que as circunstâncias são diferentes. Eu ouvi isso a vida inteira. Quando comecei, as pessoas me diziam que o mercado de ações era coisa de rico, que o pequeno investidor não tinha chance, que o sistema era para quem já tinha capital. E eu continuei, tijolo por tijolo, dividendo por dividendo, sem pressa, mas sem parar. O que importa não é o tamanho do primeiro tijolo. O que importa é não parar de colocar tijolos. Se você hoje consegue guardar R$ 500 por mês e investir com consistência em 10 anos, com rendimento razoável, você pode estar próximo de R$ 200 mil. Talvez não exatamente, talvez mais. Depende de quanto você consegue cortar, de quanto consegue aumentar a renda no caminho, de quanto o mercado coopera, mas a trajetória existe, está lá disponível para quem tiver disciplina de percorrê-la. O problema não é a distância, o problema é a desistência. Vou falar agora de uma coisa que muita gente ignora nessa conversa, a relação entre dinheiro e paz. Há uma diferença enorme entre ter dinheiro e ter paz em relação ao dinheiro. Tem gente com muito dinheiro que não tem paz nenhuma. Vive em ansiedade, em medo de perder, em comparação constante, em corrida sem fim. Isso não é riqueza, é outra forma de pobreza. Paz em relação ao dinheiro vem quando você entende que o suficiente é suficiente, que não precisa ser o maior, que não precisa impressionar ninguém, que o objetivo não é acumular infinitamente, é ter o bastante para viver com dignidade, com liberdade, com tranquilidade. Eu aprendi isso ainda menino. Via gente com muito mais do que eu, que dormia mal, que brigava por dinheiro, que vivia apavorada com o que poderia perder. E via gente com menos, que vivia com uma leveza que o dinheiro sozinho nunca compra. O dinheiro é ferramenta. Ferramenta não tem valor em si mesma. Tem valor pelo que você faz com ela. E o que você deveria fazer com ela é construir a vida que você de fato quer viver, não a vida que os outros esperam que você viva. Quero falar também sobre família, porque é comum nessa conversa a pessoa olhar para o próprio sonho de liberdade e sentir que está sendo egoísta, que está priorizando a si mesma em detrimento de quem está ao redor. Eu discordo fundamentalmente dessa leitura. Um pai ou uma mãe que tem paz financeira, que não vive estressado com conta, que não leva o peso do trabalho para dentro de casa todo dia, que tem presença real e não só presença física, esse pai ou essa mãe dá para os filhos algo que nenhum salário alto consegue substituir. Dá exemplo de que é possível construir diferente. Dá tempo, dá atenção de qualidade, dá segurança emocional que vem de quem está inteiro, não exausto,
A família não fica melhor quando você ganha mais. A família fica melhor quando você está presente de verdade. E em relação ao cônjuge, à decisão conjunta, ao ajuste de expectativas, ao diálogo sobre o que cada um realmente quer da vida, não existe atalho. Precisa de conversa honesta, precisa de acordo real, porque liberdade financeira construída em cima de conflito interno não dura. Ela vira fonte de ressentimento. E aí não é liberdade, é outra forma de prisão. Estamos chegando perto do fim e eu quero ser direto sobre o que separa quem chega de quem não chega. Não é inteligência, não é sorte, não é herança, não é timing perfeito. É a disposição de fazer diferente do que a maioria faz. É aceitar que viver abaixo das possibilidades por um período é troca justa por décadas de liberdade futura. É ter clareza sobre o que você realmente quer, não o que o sistema quer que você queira. É guardar antes de gastar, investir antes de consumir, planejar antes de parcelar. São princípios simples, não são novos, não são segredos de milionário. São comportamentos básicos que a maioria das pessoas sabe que deveria ter e não tem, porque a pressão do consumo, do status, da comparação é mais forte do que a clareza do propósito. E é por isso que a minoria chega e a maioria não chega. Não por falta de capacidade, por falta de clareza e de coragem. Se você chegou até aqui, já está à frente de muita gente, porque a maioria não tem paciência para pensar sobre isso. Prefere a ilusão do consumo imediato ao desconforto de se perguntar para onde está indo. Mas chegar até aqui não basta. O que você faz amanhã é o que importa. Sente com papel, calcule seu custo real de vida sem trabalho. Calcule o patrimônio que precisa para gerar essa renda. Trace um caminho honesto para chegar lá e comece. Imperfeito, devagar, com o que você tem, mas comece, porque o tempo que passa sem planta é tempo que não volta. E os melhores anos, os anos de energia, de saúde, de disposição para aproveitá-los, não são os do final, são os do meio, são agora. 200 mil reais podem não ser o número exato para você. Podem ser 300, podem ser 400, mas o princípio vale para qualquer número. Você precisa de menos do que te disseram. Você pode chegar mais cedo do que imagina. E a vida que te espera do outro lado da disciplina é muito melhor do que a vida que você está vivendo dentro de uma obrigação que nunca questionou. Eu aprendi isso no Brás, com o sapato alheio nos meus pés e lição alheia nos olhos. O homem que parecia rico era pobre de verdade. O homem que parecia simples era livre de verdade. Liberdade não mora no número da conta. Mora na decisão de parar de se enganar sobre o que você realmente precisa para ser feliz. Essa decisão é sua. Sempre foi.